Continuando esses princípios de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, nós temos evitar a movimentação de ar, abrindo-se e fechando portas com cuidado, mantendo-as fechadas, né? Andar devagar. Então, tem toda uma consideração que os profissionais que atuam no centro cirúrgico devem ter no sentido de diminuir a circulação de partículas aéreas, retirar luvas e capotes na própria sala de cirurgia. Então, não se deve circular nas dependências do centro cirúrgico com capotes contaminados e luvas contaminadas com secreções e fluidos corporais dos pacientes. Evitar tossir, evitar espirrar, falar pouco durante o procedimento cirúrgico, porque isso também implica a contaminação, né, do ambiente e de tecidos também com germes provenientes da orofaringe, né, dos profissionais de saúde que estão ali naquele ato cirúrgico. Outras estratégias de prevenção seria a utilização de instrumental material estéreo, na verdade isso aqui é uma obrigação, a degermação cirúrgica das mãos da equipe de cirurgia, a asepsia da pele do paciente. Para isso é utilizado um degermante, no caso da degermação das mãos, um degermante que é um sabão específico para essa finalidade de degermação cirúrgica das mãos, padronizado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A lavagem cirúrgica das mãos também é toda padronizada, né? Existem o passo a passo de como é que deve ser lavado devem ser lavadas as mãos cirurgicamente. A asepsia da pele do paciente também requer o uso de um antisséptico específico para isso, de uso tópico, e que ele possa também ser padronizado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A colocação dos campos cirúrgicos é o passo seguinte. A diminuição do tempo cirúrgico é uma estratégia importante. Então, quanto mais a gente puder diminuir o tempo em que o paciente vai permanecer na cirurgia, melhor ainda. Então, a habilidade, né, buscando uma agilidade nesse processo. Antibiótico terapia profilática. Então, vários estudos, né, são feitos nesse sentido de recomendar ou não o uso de antibiótico profilático e qual antibiótico que deve ser utilizado. Então, aqui entra um papel imprescindível da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, no sentido de trazer o padrão desse antibiótico, para que não padronizar o uso, na verdade, de antibiótico profilaxia, antibiótico terapia. Por quê? Porque isso vai trazer, né, uma diminuição da resistência microbiana a nível hospitalar. E nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a sala de recuperação pós-anestésica, quais os cuidados que nós devemos ter, qual é a finalidade dessa sala que também está, né, contemplada no ambiente de centro cirúrgico. Então, desde 1994, pela Portaria Ministerial 1.884, que foi determinada a obrigatoriedade da existência de uma sala de recuperação pós-anestésica para atender no mínimo 2 pacientes simultaneamente. Essa sala representa um local onde o paciente é submetido, que foi submetido a um procedimento anestésico cirúrgico, deve permanecer até que recupere a consciência e tenha os sinais vitais estáveis sob a observação e cuidados da equipe de enfermagem. Então, vejam bem, quando a gente vai dimensionar o pessoal, a gente também tem que considerar o número de cirurgias, a quantidade de pacientes que permanecem na sala anestésica, de recuperação pós-anestésica por dia. Esses pacientes geralmente podem levar de 1, 2 ou 3 horas para essa recuperação do nível de consciência e manutenção dos sinais vitais, dependendo do porte cirúrgico. Então, as salas, os centros cirúrgicos devem dispor dessa sala e essas salas devem dispor também de equipamentos, tudo regularizado por portaria para o seu funcionamento. Idealmente, ela deve estar próxima às salas de cirurgia. Ter número de leitos proporcionais à especificidade do centro cirúrgico e à quantidade de salas existentes. Ser próxima das salas de apoio, estar equipada com recursos e com aparelhos para suprir as necessidades e as demandas do paciente. Então, nós não vamos nos detalhar, né, quais são os equipamentos materiais que devem ter na sala de recuperação pós-anestésica, mas nós sabemos que há toda uma normatização em relação a esses equipamentos, esses recursos humanos, materiais, e que esses devem atender
às exigências, né, de acordo com a demanda que esse centro cirúrgico traz. Então, se é um centro cirúrgico que tem cirurgias de grande porte, a sala de recuperação pós-anestésica terá leitos também com disponibilidade maior de equipamentos. Os equipamentos necessários de uma maneira geral devem incluir monitor cardíaco, oxímetro de pulso, capnógrafo, termômetro, aparelho para medida da pressão arterial não invasiva, equipamento para medida da pressão venosa central, desfibrilador para reanimação cardiopulmonar e manta térmica, se a gente observar, todos visando o conhecimento, né, e a interpretação de dados de sinais vitais do paciente e a estabilidade destes sinais vitais por meio, né, dos procedimentos que serão executados. Bom, nós vamos conversar de uma forma mais breve sobre os requisitos que nós temos de verificar e de manter a segurança da cirurgia. Então, vejam bem, gente, todo procedimento cirúrgico, ele implica numa possibilidade de perda, né, de diminuição do bem-estar do paciente. Então, existem riscos relacionados a hemorragias, a infecções, existe o próprio processo de recuperação do paciente, dor e desconforto, né, são diagnósticos de enfermagem que estão muito presentes nos pacientes, e hoje a gente trabalha muito com a segurança do paciente, e isso requer, em ambiente de cirurgia, a segurança da cirurgia, que é o que a gente vai estar discutindo agora. Então, quando a gente conversa da segurança da cirurgia, a gente divide os procedimentos que são feitos para a verificação dela antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair de sala de cirurgia. Então, isso envolve o preparo pré-operatório do paciente, pré-anestésico do paciente, o preparo, né, da pele, equipamentos, materiais que serão preparados antes que a incisão cirúrgica, ou seja, a cirurgia propriamente dita seja feita, e antes que o paciente saia da sala de cirurgia, também uma série de procedimentos de verificação da segurança são executados. Antes da indução anestésica, portanto, o que é que a gente vai fazer? Revisar verbalmente com o próprio paciente, sempre que possível, que sua identificação tenha sido confirmada. Esse paciente é o senhor Paulo, que vem da enfermaria tal, que tem procedimento cirúrgico tal agendado, né? Ou de urgência ou de emergência, enfim. Mas ele precisa ser confirmado na sua identidade. Confirmar que o procedimento e o local da cirurgia estão corretos. Confirmar o consentimento para a cirurgia e a anestesia. Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e a sua demarcação. Então, esses são cuidados que são feitos antes que o anestesista induza a anestesia propriamente dita. Bom, ainda antes da indução anestésica, nós devemos confirmar a conexão de um monitor multiparamétrico ou multiparâmetro ao paciente e o seu funcionamento, bem como todos os equipamentos que devem estar, né, acoplados ao paciente para a observação de suas funções vitais. Revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente, dificuldade nas vias aéreas, histórico de reação alérgica e a verificação completa da segurança, né, pré-anestésica, então ela é concluída nesse momento. Aí, antes do cirurgião iniciar a incisão cirúrgica, apresentar cada membro da equipe pelo nome e pela função, verificar a previsão de eventos críticos que possam ocorrer, como hemorragia, e para isso já ter disponível, né, bolsas de sangue no próprio ambiente cirúrgico, ou o banco de sangue do hospital já está ciente, né, dessa possibilidade de eventos críticos, revisar eventuais complicações anestésicas, confirmar a cirurgia no paciente correto, no sítio correto e iniciar a incisão. Então, parecem ser coisas complicadas de fazer ou dispensáveis, né, mas são questões que nós podemos fazer de forma breve e que vão prevenir, né, o encontro de surpresas, de eventos indesejáveis que possam dar
uma piora, né, para esse evento cirúrgico. Então, dependendo do estado mórbido do paciente, se o paciente possui uma complicação prévia, se o paciente é uma cirurgia de emergência e ele vem com grande exposição de tecidos, com grandes traumas, hemorragia importante, então já é um paciente que a gente prevê, mesmo diante da necessidade urgente, emergente, na verdade, de praticar a cirurgia, mas a gente prevê que há uma possibilidade maior de complicações. Confirmar a administração de antimicrobianos profiláticos nos últimos 60 minutos da incisão cirúrgica. Então, quando se vai fazer antibiótico profilático, idealmente que é em até 1 hora antes da incisão cirúrgica. Confirmar a acessibilidade dos exames de imagens necessários. Se for necessário checar um exame de imagem ali no momento em que você abrir o paciente, que esse exame ele esteja prontamente, né, disponível. Então, isso é uma informação que quem está trabalhando no centro cirúrgico tem que saber que esses exames eles precisam seguir com o paciente para o local de sala de cirurgia. Confirmar verbalmente a revisão das condições de esterilização, equipamentos e infraestrutura. Então, está tudo ok, o instrumental cirúrgico, confirmar com o instrumentador, ele está todo preparado, todo o material que nós podemos vir a precisar está disposto, está disponível, né, de pronto acesso, equipamentos, a infraestrutura, a esterilidade desses equipamentos, e aí se procede à incisão cirúrgica. E antes que o paciente saia da sala de cirurgia, o que é importante para a gente fazer, verificando a segurança do procedimento cirúrgico? A conclusão da contagem de compressas e instrumentais. Isso é uma função que é particular, né, do auxiliar de sala, do circulante, né, e do instrumentador. Então, ele precisa checar se todo o instrumental cirúrgico que foi disposto na mesa retornou para a mesa, né, após o uso do paciente. Se as compressas também estão contadas em número adequado ao que foram abertas, para evitar, gente, qualquer problema de uma permanência de um equipamento instrumental desse, ou uma compressa, enfim, um material no interior do paciente. Certificar-se quanto à identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida. Então, paciente retirou um material para biópsia ou precisou retirar um órgão que vai biopsiar, enfim, a peça cirúrgica, como a gente pode chamar, está devidamente identificada, então o paciente pode sair da sala de cirurgia. A revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas. Houve qualquer problema na sala de cirurgia que atrapalhou a ocorrência adequada desse procedimento, de que maneira isso vai ser consertado para que a outra cirurgia já não apresente esse problema. A revisão do plano de cuidados, as providências quanto à abordagem pós-operatória e da sala de recuperação pós-anestésica, antes de remover o paciente da sala de cirurgia. Então, o paciente tem que ter a sua condição geral verificada, determinada, identificada, antes que ele saia da sala de cirurgia. E a prescrição medicamentosa, a prescrição de cuidados, de posicionamento desse paciente na sala de recuperação pós-anestésica, quanto tempo esse paciente vai permanecer, né? Quais as atividades que vão ser feitas, qual a abordagem que vai ser feita no pós-operatório imediato para esse paciente. Bom, e aí a gente vai só retornar esse slide só para a gente estar concluindo a aula. Nós vimos que representa a instrumentação cirúrgica uma especialidade no ramo da cirurgia, uma especialidade em nível técnico, mas que nós de maneira alguma podemos fixar, né, os nossos esforços de trabalho, as nossas ações de instrumentação cirúrgica apenas no ato de instrumentar, no conhecimento dos diversos instrumentos e da finalidade de cada uma delas. Por isso, a nossa aula buscou uma complexidade maior, envolvendo também os aspectos inerentes, né, ao conhecimento do centro cirúrgico e das diversos tipos de cirurgia, desde o conhecimento do funcionamento e da organização de um bloco cirúrgico, de uma sala de cirurgia, de qual é a postura, o comportamento e de que maneira o profissional que trabalha no centro cirúrgico ele deve atuar tanto para prevenir complicações como para tratar complicações. E que isso perpassa, né, por o conhecimento
ampliado de normas e funcionamentos do centro cirúrgico. Então, eu espero que a aula ela tenha atendido aos critérios e aos objetivos que vocês idealizaram e que vocês possam complementar de acordo com a especialidade que se busque ter na instrumentação cirúrgica, materiais de pesquisa, de estudo, cursos que possam detalhar a instrumentação cirúrgica em determinadas especialidades cardíacas, neurológicas, traumáticas, enfim, porque isso vai requerer, um conhecimento maior e uma dedicação maior para que a gente possa trabalhar com a instrumentação cirúrgica, inclusive buscando um curso de especialidade, se é isso, um curso de profissionalização para esse trabalho de instrumentação. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até um próximo encontro.